Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, a todos os nossos amados que estão nos assistindo através desta live. Eu quero falar sobre a mulher samaritana nesta noite. Acabei de chegar da oração lá da sede, oração de Getsemane. Todas as quinta-feiras nós estamos lá, no culto da oração de Getsemane. Todas as quinta-feiras isso é oração. Em busca dos dons espirituais. E nesta noite eu quero falar um pouco sobre a mulher samaritana. Aqui para a nossa meditação nesta noite, vamos aprender um pouco sobre a mulher samaritana. Não tem muitas coisas, mas vamos deixar que Deus venha nos direcionar a sua palavra, direcionar nesta noite. Palavra de Deus. Em nossos dias, nós temos que pregar a palavra de Deus. Hoje, nós temos que trazer a mensagem, a palavra de Deus. Eu quero nesta noite falar em encontro de Jesus com a mulher samaritana. É o nosso dilema, nosso alvo é mostrar Jesus, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao céu, ninguém vai ao Pai, senão através de Jesus Cristo. É Jesus que é o caminho. Não tem outro caminho, não. Só é Jesus. Então, hoje, o nosso lema, o nosso alvo, é apresentar Cristo como Salvador do mundo. Cristo, enviado de Deus. É isso que eu quero falar de Jesus Cristo. Eu não tenho nada como o apóstolo Pedro falou para aquele paralítico, lá no Templo da Formosa, lá em Atos capítulo 3, que fala sobre o paralítico. Eu não tenho ouro e nem prata. Então eu não vou falar de riqueza, eu não vou falar de bens materiais, eu não vou falar que você vai ganhar uma casa, eu não vou falar que você vai acertar na telecena, eu não vou falar que Deus vai dar uma chave de um carro para você. Não vou falar que Deus vai abrir a porta de emprego, porque nada disso Jesus Cristo nos determinou. Porque Jesus ele disse: ide por todo mundo e a pregai o evangelho a toda criatura. Essa é o lema, essa é a função, essa é a cada um atalaia, um mensageiro de Deus. Ele veio para pregar a palavra de Deus, não veio oferecer coisas materiais. O que nós estamos pregando é salvação. Que você tem que se esforçar, você tem que aceitar Jesus, você tem uma conta para prestar com Deus, certo? Você vai prestar conta com Deus. Então, essa que é a nossa mais responsabilidade, né? É para você ser salvo, certo? Então, se eu for pregar coisas materiais, coisas que Deus não mandou nós falar sobre isso aqui na terra, os anjos queriam vir. Eles queriam vir pregar aqui o evangelho, mas ele disse que Deus falou que tinha homens aqui que ele ia usar para transmitir a sua palavra. Os anjos vinham, mas não era para pregar coisas materiais, não. Certo? Então, a palavra de Deus é verdadeira. Certo? Então, esta é a palavra de hoje. Que você tem que aceitar Jesus. Se você ainda não tem Jesus na sua vida, então não aceitou Jesus,
se distanciou do caminho de Deus, a oportunidade é essa. Certo? Então, uma coisa é essa, que nós estamos vendo muitos hoje estão desperdiçando a palavra de Deus, certo? Desperdiçando a palavra de Deus, pregando outro evangelho, porta aberta, que você vai ganhar aquilo. Isso eu vou falar, eu vou influenciar você. Como muitos estão sendo influenciados. Muitos já estão indo para a igreja só para receber bênçãos, coisas materiais. Não estão se preocupando com a sua salvação. E os pregadores hoje querem ver mídia. Quer ver mídia. Ele quer estar na mídia. Certo? Então, é essa que nós temos que pregar hoje, a palavra de Deus. Pregar a salvação, Jesus Cristo. Não vou influenciar você, que você vai ganhar aquilo, que você vai acertar naquilo, que você vai ter aquilo. Não. Assim eu estou tirando você do caminho de Deus. Do caminho de Deus. O caminho é esse, Jesus Cristo. Esse que eu quero pregar. Viu lá em Atenas? Em Atenas lá, o povo, ele estava adorando outras coisas, estava em outro caminho, em outros caminhos, imagem, idolatria. Eles estavam rodeados daquelas florestas cheias de ídolo. E no meio tinha um lá que nem eles conheciam. Como hoje as pessoas estão adorando, sem conhecer o Deus verdadeiro. Vocês estão sendo intimidados. Hoje as pessoas estão sendo intimidadas, sendo influenciadas pelas filosofias, pelos falsos, pelos ateísmos. Ateísmo é um tipo de pessoas que não quer que você herdar a salvação, não quer que você seja salvo. Sempre ele te influencia com os bens, coisas materiais. Mas Deus, ele disse, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Nós temos que pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus. Certo? Jesus não pregou coisas materiais. Ele pregou, ele disse, eu vim fazer a vontade de meu Pai que está no céu. Tem umas partes que Jesus diz, a palavra de Deus fala, buscai primeiro o reino de Deus. E todas as coisas serão acrescentadas. Todas as coisas serão acrescentadas. Tudo que a pessoa, depois que aceitar Jesus como seu Salvador, todas as coisas serão acrescentadas. Certo? Primeiro, tem que aceitar Jesus. Primeiro tem que ter Jesus na sua vida. Certo? Ter Deus na sua vida. Sempre tem que ter. Certo? Então nós mostramos Jesus Cristo como o Salvador. Certo? Não estamos pregando outro evangelho. Nós estamos pregando a palavra de Deus, que está escrito na Escritura. Escritura sagrada. Muitos estão sendo influenciados. Não vão ser influenciados. Hoje, pessoas estão sendo influenciadas por bens. Os bens que querem ganhar, certo? Os bens que eles querem ganhar, que eles vão para ganhar, certo? Bens materiais, não. Jesus, ele veio pregar o evangelho. Ele disse, eu sou o pão que desceu do céu. O pão da vida. Certo? Eu sou a água que sacia a sede. Então é Jesus, ele veio pregar a palavra de Deus. Ele não veio oferecer para a humanidade coisas materiais, bens materiais. Então, as pessoas hoje estão aí sendo influenciadas.
As igrejas estão cheias por causa que é bem materiais que está lá o tema lá. Não é isso. Você tem que ir para a igreja, você tem que aceitar Jesus, não para ganhar bens, mas para ganhar a coroa da vida. A coroa que está preparado. Certo? É a coroa. Essa sim. Nós temos que correr em busca da coroa. Não se prender com coisas materiais. Tem muitos que já estão aí rodeados de fortuna. Porque estão influenciando o povo. Estão influenciando a humanidade. E hoje as pessoas, eles estão, mas nós não vemos ali a santificação, nós não vemos a adoção, nós não vemos a regeneração, nós não vemos a justificação, nós não vemos a fé nas pessoas, certo? Não são transformadas, não são libertas por causa das coisas materiais, dos bens materiais. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Então é isso. Então quero falar aqui um pouco a palavra de Deus que se encontra aqui. É rápido. Essa mensagem eu vou deixar para nossos ouvintes da live. Você que está assistindo, esta palavra aí, quero que você medite bem, preste bastante atenção na palavra de Deus, porque é muito bom para o nosso conhecimento. Até mesmo pessoas que pregam a palavra, né? Vamos aprender um pouco da palavra de Deus. Né? Vamos aprender como o evangelho tem que ser dito, como tem que ser pregado, falar só de Jesus. Não venho falar da minha vida, não venho falar do meu passado, não vou falar de fulano e cicrano de nossos dias chamado hoje. Não. Falar da palavra de Deus. Glória a Deus. Essa aí que interessa aos corações. Corações necessitados. Pessoas que estão necessitadas, pessoas que estão precisando de uma palavra, precisando de uma mensagem, precisando de uma orientação, precisando de um conselho, precisando de avivamento espiritual. Nós vemos o púlpito do Senhor. Não tem muitos milagres no púlpito, porque os púlpitos verdadeiros foram destruídos. Os púlpitos que foram santificados, que Deus derramou muitos milagres ao redor dos púlpitos, esses púlpitos foram destruídos. Hoje só tem... É uma nova geração hoje. Hoje é uma nova geração. E as pessoas estão mudando. O evangelho não mudou. A pregação ainda não mudou. Mas as pessoas estão mudando. Certo? Os púlpitos estão sendo destruídos. Por isso que a gente não vê muitos milagres. Os milagres, porque muitos não estão mais jejuando, não estão mais buscando, eles estão buscando coisas materiais, só coisas dessa terra. Isso aí, ela não edifica, ela mata, certo? A letra mata. Então, eu estou aqui transmitindo aos nossos irmãos, nossos ouvintes, né, que estão nos ouvindo essa live. Vamos ouvir a palavra de Deus. Se encontra no Evangelho de São João, capítulo 4, que diz, capítulo 4, versículo 1. E quando o Senhor
entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque o seu discípulo tinha ido à cidade comprar comida. Glória a Deus. Graças a Deus. Então, meu querido e amados, aqui falou um pouco da mulher samaritana. Da mulher samaritana, que era uma mulher que tinha 5 maridos. E o que ela tinha ainda não era marido dela. Era uma mulher toda desestruturada, desconcertada. Como nós vemos muitos hoje, tanto homens como mulheres. Glória a Deus. Então, Jesus deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Olha a trajetória de Jesus. Geograficamente, Jesus estava pregando. E houve os fariseus lá, que eles estavam desentendendo lá, né? Falando da palavra de Deus, falando de Jesus, criticando, né? Tanto criticando ele como João, que Jesus fazia discípulo e batizava. Enquanto eles estavam lá na Judéia, Jesus deixou eles lá, nessa conversa lá, e foi para a Galiléia. Olha a trajetória de Jesus. O mensageiro, Jesus era o mensageiro da palavra, que ele veio para fazer a vontade do Pai. Então ele não podia perder a oportunidade de deixar de anunciar o Evangelho, a palavra. Ele foi para a Galiléia. Ele já tinha ido na Galiléia. Em Galiléia ficava Nazaré. Na Galiléia. Então, é um percurso muito distante. O percurso que Jesus, para ir na Galiléia, ele ia caminhar bastante. Certo? Ele ia enfrentar o sol, ele ia enfrentar sede, ele ia enfrentar poeira, porque era um poeiral, passava por um deserto, para ele poder chegar até na Galiléia. Tudo isso, Jesus, ele enfrentou essas tempestades. Não é como no nosso tempo hoje, que eu acabei de vir da igreja, eu vim de carro. E fui de carro para a igreja. No tempo de Jesus não tinha carro, nem Uber. No tempo de Jesus. Jesus tinha que enfrentar, porque ele tinha sede de ganhar almas para Deus, para o reino de Deus.
A missão dele era ganhar almas, era ver as pessoas libertas, era ver as pessoas transformadas, era ver as pessoas ouvir o evangelho, ouvir a palavra. Ele transmitia a mensagem do alto, do céu. Jesus, a vontade de Jesus é ganhar almas para o reino de Deus. Ele enfrentava tudo, essa tempestade. Jesus, como muitos hoje, não estão mais querendo pregar o evangelho. Hoje, as pessoas se não tiver um carro, ou se não tiver um Uber para levar, para trazer, eles não querem mais pregar a palavra de Deus. Quando alguém convida, eles pedem logo se a pessoa tem o dinheiro do Uber. Dinheiro do carro, da gasolina, do óleo, se o carro for diesel, e assim sucessivamente. Mas na época de Jesus, Jesus era o rei. Jesus era rei, da é rei. Foi rei, da é rei. Ele poderia muito bem flutuar, como ele flutuou no mar. Jesus poderia muito bem, rapidinho, chegar lá, na Galileia. Mas Jesus enfrentou, ainda mais no deserto. Por isso que eles usavam aquelas coisas, aquelas vestes, por causa da poeira, colocava na cara por causa da poeira. Então, naquela época, não era assim. Jesus, ele enfrentou. Ele enfrentou. E Jesus, ele era novo. Tinha 33 anos. Jesus tinha 30 anos. 30 anos. Que o ministério dele foi 3 anos. Ficou até com 33 anos. Jesus era novo. Mas quando ele chegou, a Bíblia diz que era necessário ele ir em Samaria. Porque lá em Samaria, ele queria ganhar uma comunidade. Ele queria pregar o evangelho. Ele queria transmitir a palavra para os samaritanos. E era necessário ele passar em Samaria. E Jesus, antes de partir para Galileia, ele entrou em Samaria. Os discípulos que vinham com ele na estrada começou a estar comentando dos milagres que Jesus fez na Judéia. Um dizia, olha, aquele paralítico, ele andou, e outro dizia, e aquele outro cego que não via. Eles estavam comentando sobre a palavra de Deus. Quando ele nem pensou, olhou para trás, não viu Jesus. Cadê o mestre? Eles sentiram falta de Jesus. Aí o que acontece? Que naquela época, as ruas tinha uma placazinha que Jesus veio. Ele olhou assim e estava escrito Poço de Jacó. E aquele poço ficava lá em Samaria. E tinha uma cidade em Samaria que era chamada de Sicar. Certo? O poço ficava lá. E Jesus entrou. Porque ele tinha algo para transmitir para aquele povo. Uma alma diz que, quando aceita Jesus, diz que a festa no céu é grande, que os anjos faz. Ele queria ganhar a mulher samaritana. Ele sabia que tinha almas para ganhar. Essa o pregador, ele tem que ter sede. A pregação dele, ele tem que ter sede de ganhar almas para Jesus. Ele tem que ganhar almas para Jesus.
E Jesus, ele tinha sede. Jesus, ele tinha esse dom. Então ele chegou, entrou em Samaria. Aí o discípulo olhou e viu que Jesus tinha entrado em Samaria. Eles até começaram a falar, mas o Senhor entrou nessa cidade maldita aí. Essa cidade que é amaldiçoada. Até quando eles entraram, eles começaram a limpar os pés dele. Tirar a poeira do pé. Porque aquela cidade era conhecida, samaritana era conhecida como imundo. Os judeus consideravam imundo aquela cidade samaritana. Mas para Jesus, não faz decepção de pessoa. Jesus, ele não faz decepção de pessoa. Ele veio para todos. E nem todos receberam. Então, Jesus Cristo, ele foi. E Jesus disse que entrou na cidade de Samaria. E lá foi numa cidade chamada Sicar de Samaria, junto à herdade que Jacó deu a seu filho a José. Seu filho a José. Jacó deu seu filho a José. Então, o poço de Jacó ficava nessa cidade, bem próximo. E diz que estava lá o poço de Jacó. E diz que Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim, junto da fonte. Era quase a hora sexta. Sabe que hora era a hora sexta? A hora sexta era meio-dia. Meio-dia, sabe que o sol é quente. Ainda mais na Palestina, e mais na Judéia, e mais naquela Galileia, que o sol era quente. E Jesus estava ali, sentou ali, do lado do poço. Era quente, Jesus estava cansado. Jesus também, ele era de carne, ele era ser humano. Ele sentia sede, sentia cansado. E ele sentou ali, enquanto os discípulos foram na cidade comprar comida. Então, veio uma mulher de Samaria tirar água do poço, porque era o horário que elas vinham, as mulheres vinham tirar água do poço. Então, foi na hora que ela estava tirando a água, Jesus pediu água para beber. Jesus, dá-me de beber. Ela disse, como tu sendo judeu, pede de beber a mim? Como tu sendo judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Sabe que os judeus não se dão em samaritano? Mas vamos ver a geografia bíblica. Aquela propriedade ali de Sicar, naquela cidade de Sicar, e aquela propriedade aonde o poço de Jacó, aonde Jesus entrou. Por que Jesus entrou? Porque ele já conhecia aquela propriedade. Aquela propriedade ali do poço de Jacó. Sabe o que é herdade que Jesus deu para José, seu filho? Jacó deu para José. Era uma extensão de terra. Era herança de José, que Jacó deu para José, como herança aquela terra. Aonde estava, que Jacó, ele cavou aquele poço.
ele bebeu. A família dele bebeu daquela água que ele cavou aquele poço. E se Jacó é pai de José, então Jesus era neto de Jacó. Então, aquela propriedade também fazia parte de Jesus. Jesus também tinha parte naquele poço. E a mulher não conhecia que Jesus era um dos donos também. A mulher samaritana não sabia que Jesus era dono daquele poço. Que aquela propriedade ali era dele. Porque era de seu pai. O seu pai não era José? Literalmente, humano. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Mas José era adotivo. José era pai dele. E se José era filho de Jacó, então a propriedade era de José. Se era de José, que foi dado como herança para José, então Jesus tinha parte naquela propriedade. Ele poderia muito bem chegar e dizer para a mulher: ei, essa água aqui você não pode tirar. Esse poço aqui você não pode tirar. Porque quem é um dono desse poço é meu pai. Que meu avô, Jacó, deu por herança para ele. Esta extensão de terra, essa extensão de terra, todo é de meu pai. Todo foi dado por meu avô Jacó. Mas Jesus não estava ali para falar de bens materiais. Jesus não estava ali, como eu tenho falado, que é pregador, é para pregar a palavra de Deus, não para falar de bens materiais. Jesus podia muitas vezes, ele poderia ter falado, mas Jesus não estava ali para falar de bens materiais, para dizer, eu sou o dono, meu avô, meu pai, tudo é dono dessa propriedade aqui. Esse poço aqui foi construído, foi cavado, foi conservado pelo meu avô Jacó. Meu avô Jacó, com os meus parentes, tudo saciaram, os gados, servos, escravo, tudo bebeu desta água aqui. Mas não, Jesus estava ali para pregar a palavra de Deus, porque ele estava querendo que aquela mulher samaritana se convertesse a Deus. E através dela, toda aquela comunidade, toda aquela circunvizinhança ali em Samaria, se convertesse e também eles tivessem o pleno conhecimento do profeta, que vinha o profeta. Então foi na hora que a mulher falou, como tu sendo judeu, pede de mim água? Então, Jesus ele disse, se conhecereis o dom de Deus, olha lá, se conhecereis o dom de Deus, tu lhe pediria, e ele te daria água viva. Ó, se conhecereis o dom de Deus, e a quem te pede, dar-me de beber, tu lhe pediria, ele te daria água viva. Se conhecesse, se as pessoas conhecessem o dom de Deus, se as pessoas hoje que nós estamos vivendo, se eles conhecessem as grandezas de Deus, as plenitudes de Deus, as propriedades de Deus, as facultativas de Deus, as bênçãos de Deus, as heranças de Deus, eles rapidinho, eles mudavam de ideias e vinham para o caminho do Senhor, vinham servir o Senhor. Como Jesus estava ali, a mulher pediu água, certo? Jesus pediu água dela, e ela disse que Jesus era um judeu,
que eles não se davam, e Jesus disse: conhecereis o dom de Deus. E a quem te diz, dar-me de beber, o dom de Deus é a vida eterna. O dom de Deus é a vida eterna. E a quem estava pedindo dela, se ela conhecesse Jesus Cristo, quem estava pedindo dela? Era Jesus que estava pedindo água. Então, se ela conhecesse Jesus, que estava pedindo dela, ele ia dar água viva para ela. Como ela disse: mas Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde tem água viva? Viu? Onde tem água viva? O poço era fundo, e Jesus não tinha vasilha. Jesus poderia muito bem fazer aquela água lá do poço, lá do fundo do poço, jorrar para cima e cair água para todo lado. Certo? Cair água para todo lado. Mas Jesus, ele não estava ali, certo, só para beber água. Ele estava ali para pregar para a mulher. E Jesus pregou a palavra para a mulher. Jesus transmitiu. Jesus conversou com a mulher sobre a água viva. Jesus, ele não tinha com que tirar. O poço era fundo. Com que Jesus ia dar água viva para a mulher? Jesus não estava falando da água potável, da água que bebe, demora que tem sede novamente. Jesus estava falando da água da vida, da água da vida, a água que jorra para a vida eterna. É essa água que Jesus quer dar para aquelas pessoas, a água da vida, a água que jorra para a vida eterna. Jesus não está falando dos materiais, até nisso Jesus não fala coisas materiais. Ele fala coisas espirituais, transmite coisas espirituais que vêm do céu. Então, aquela mulher, certo, se converteu ali. E ela, imediatamente, quando Jesus começou a transmitir a palavra para ela, ela deixou o cântaro, certo? O cântaro, e foi lá para a cidade, lá, certo? E lá ela disse: olha, tem ali um homem ali que me falou tudo da minha vida, toda da minha história, da minha vida. Ele fez uma abordagem em mim, me abordou, e não é esse o profeta? E vem aqui. Aí ela levou o povo lá com Jesus. E Jesus Cristo pregou para aquele povo samaritano. Um povo que era discriminado pelo judeu. Um povo que também não se dava com o judeu. Mas Jesus, ele veio para unir. Ele veio para transformar. Ele veio para libertar. Ele veio para salvar. Ele veio para dar vida eterna. Ele veio oferecer na mansão celestial uma cidade santa para as pessoas. Ele mesmo disse para o discípulo: eis que vou preparar os lugares. Jesus foi preparar lugar. E ele disse que voltaria outra vez para buscar o seu povo. Buscar o povo dele, que deu crédito à palavra de Deus. Então, ali naquele poço, até hoje é uma tradição, aquele poço de Jacó, hoje muitos são observados. Muitos hoje vão lá para fazer meditação ao redor daquele poço. Muitos vão lá para ser curado espiritualmente. Muitos vão lá para meditar que ali que Jesus passou,
E é ali que Jesus falou com a mulher samaritana. Até hoje, aquele poço está sendo um poço no centro das intenções lá, dos turistas, que até hoje as pessoas vão para lá para adorar aquele poço. Até hoje Jesus está também atrás de pessoas para libertar, para transformar a vida daqueles que estão querendo mudar de vida, querendo sair da vida pecaminosa, do caminho errado, da perdição. Pessoas que querem se libertar, pessoas que querem uma nova vida, uma pessoa que quer mudar de vida, quer ser transformado, quer ser liberto, quer ser uma pessoa do Senhor. Como é maravilhoso servir a Deus. Então, o poço de Jacó, ele está na história. Ele está na história porque ali é um lugar de libertação, um lugar de transformação, um lugar de revelação, que Jesus revelou a vida daquela mulher. Jesus, ele falou sobre a situação daquela mulher, fez uma abordagem nela, e ela creu em Jesus Cristo. Você também pode crer no Senhor. Basta você entregar sua vida para Jesus. Basta você querer mudar de vida. Jesus, ele não entra em coração que não abra para ele. Jesus, ele abre, ele entra se a pessoa abrir o coração para ele. Ele não entra forçado. E também a palavra de Deus diz que não é com força e nem com violência, mas é através do seu espírito. Não é esforçado. Como muitos hoje querem esforçar a pessoa a aceitar Jesus. Não. A pessoa, ele aceita Jesus de espontânea vontade. De espontânea vontade. Muitos hoje, eles fazem a vontade do pregador, só para fazer a vontade, mas depois sai de lá, vai fazer as coisas que faz. Continua fazendo as mesmas coisas. Mas Jesus, ele quer que as pessoas sejam libertas completamente. Certo? Então, esta é a palavra. Essa é a mensagem. Que Jesus, até hoje, está atrás de pessoas. Está em busca das pessoas. Que as pessoas hoje são livres pensadores. Então, a cada um de vocês que ouviram essa live aí, esse trecho da palavra de Deus sobre a mulher samaritana, medita um pouco nela, que Deus vai falar esclarecidamente mais e mais no seu coração, né? Então, meu querido, procura uma igreja, procura uma casa de oração, aceita Jesus como seu Salvador. Jesus está às portas, Jesus vem buscar seu povo. Esta é a oportunidade para você. Não vai ser influenciado por coisas que não falam de Deus, certo? Esta é a palavra de Deus que foi apresentada nesta noite, certo? Que você está assistindo essa live aí, certo? É o que aconteceu lá no poço de Jacó, ali com aquela mulher samaritana. Jesus, ele foi porque ali naquela cidade, certo? Porque tinha algo ali para fazer. De lá que quando ele terminou sua pregação ali naquela cidade com a mulher, chegaram os discípulos, né? Os discípulos se admiraram, né? Ficaram alegres porque ele estava ali conversando, né? Dialogando, transmitindo a palavra, né? Então, de lá eles seguiram em frente para a Galileia, né? E outro trecho, né? Que Jesus foi. Então, o mensageiro, pregador da palavra de Deus, ele não para. Ele sempre está ali, vai para um lado, vai para outro, aonde convidar ele está lá pregando a palavra de Deus. E Jesus, ele ia na direção de seu pai. O seu pai que dava todas as coordenadas
para ele pregar, né? Essa é a missão que Jesus ele veio, trazer a palavra de Deus. Então, cada um de nós, pregador do Evangelho, é pregar esta palavra, essa mensagem que está aqui. Ela é pequena, foi poucas, mas eu creio que é no poder da graça de Deus, poder do Espírito Santo, que Jesus vai falar claramente no seu coração. Eu agradeço a sua atenção, que nesta noite eu desejo uma boa noite e a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos.